não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, às vezes a coisa não é tão simples assim. Às vezes não é uma pressão direta para que você faça isso ou faça aquilo. É simplesmente uma necessidade urgente que você não sabe como atender. Por exemplo, você tem dívidas. Né, se você tem que pagá-las, e elas não vêm com a indicação precisa de onde você vai arrumar o dinheiro para pagá-las. Então você vai ter que gastar um tempo da sua vida, né, para descobrir a solução desse problema, o qual problema não parece ter nada a ver com a sua vocação ou seu objetivo. Parece um elemento totalmente estranho que só veio ali para atrapalhar, tá certo? Porém, este exercício é uma maneira de você ir metendo na sua cabeça desde já que na verdade não há elementos totalmente antagônicos. Esses elementos totalmente antagônicos são os materiais mesmos de que você dispõe. Não é isso? Então, na Bíblia você encontra este exemplo. Quem diria que Jesus Cristo ia realizar a sua vocação precisamente através dos indivíduos que o mataram? Né? Quer dizer, este é o exemplo máximo, né, da vitória obtida através da derrota. Não é isso? Então, como diz ele, é preciso que a profecia se cumpra. Então é preciso que o matem para que ele possa ressurgir dos mortos e aparecer para as pessoas e falar com elas, né? Claro que você não vai fazer isso assim tão facilmente quanto você imagina, mas este é um exemplo extremo, né, de que os antagonismos, né, que a Bíblia coloca, os inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne, né? Então, o mundo é justamente isso aí que eu estou falando, quer dizer, a famosa circunstância do Ortega y Gasset, e sobretudo é o ambiente social no qual você vive, tá certo? O ambiente social que é constituído em primeiro lugar pelo seu círculo de amigos. Círculo de amigos é um elemento altamente corruptor, tá certo? E eu acho que é o mais difícil de você manipular. Às vezes um inimigo é mais fácil de você integrar no seu plano do que um círculo de amigos que lhe vende a sua afeição a preço altíssimo. Não é isso? Quer dizer que para você continuar sendo amigo deles, você precisa fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e tudo isso pode ser bastante antagônico com os seus objetivos de vida, né? Também as pessoas que te atraem de algum modo, né? As mulheres ou homens pelos quais você tem atração, e que podem ser pessoas que concorrem para o seu objetivo ou que o atrapalham. Num caso ou no outro, né? Amigo, namorada, né? Parente, esposa, filho, etc, etc, tudo isto pode e deve ser integrado de alguma maneira. Mas, em geral, você vai ter que proceder a uma integração dialética, a integração do antagonismo. Não é isso?
o fato de que o ser humano, até com bastante frequência, consiga perseverar nos seus objetivos e tornar-se quem ele quer ser no meio de tantos elementos, vamos dizer, opostos, antagônicos ou heterogêneos, nos mostra por que Goethe disse a seguinte coisa, que também é outra frase. Esse exercício se baseia numa série de frases, em que ele dizia que a maior das delícias que o ser humano experimenta é a personalidade. Quer dizer, você continuar sendo quem você queria ser no meio de tantos elementos que te convidavam a ser outra coisa. Então, esse exercício é somente o começo. Tá certo? Pode ser o começo da sua verdadeira vocação, e por isso mesmo ele tem que ser feito com muita seriedade. E prestem atenção, ele tem que ser feito servilmente do jeito que eu mandei. Não mude, senão não vai funcionar. Senão o exercício, se você fizer do meu jeito, corre sob a minha responsabilidade. Se você fizer do seu, a responsabilidade é sua. Tá certo? Se fizer do meu jeito e der errado, você pode cobrar de mim. Mas se você fizer do seu jeito, então só vai poder cobrar de você mesmo. Tá certo? Então, eu já apliquei esse exercício inúmeras vezes e sempre funcionou. Eu acredito que todas as pessoas que o fizeram adquiriram uma clareza muito maior sobre suas vidas, sobre suas personalidades, sobre seus valores do que tinham antes. Tá certo? E isto, evidentemente, nos coloca já na pista de um elemento fundamental para o estudo da filosofia. A filosofia não é uma disciplina escolar que você possa aprender tal como você aprende outras disciplinas, simplesmente assimilando o legado, né, de conhecimentos e de descobertas que a compõem. A filosofia realmente não é assim. E para você compreender, por exemplo, a história da biologia, você não precisa ser um biólogo, de maneira alguma. Por quê? As investigações e as conclusões que a biologia realizou, que os biólogos realizaram ao longo do tempo, compõem um estado de coisas na ciência atual que pode ser assimilado por mera informação. Você não precisa praticar a biologia para entender aquelas coisas. Não é isso? Mas no caso da filosofia realmente não é assim. Quer dizer, a aquisição da cultura filosófica é um elemento importante no estudo da filosofia, mas eu não creio que ela ocupe mais de 10% do território. Né? A transformação da filosofia numa disciplina acadêmica foi uma coisa que, em parte, ajudou. Em algumas épocas da história ajudou, foi bastante útil. Eu assinalaria 3 períodos memoráveis da história das universidades, que foi, primeiro, logo na sua fundação, por volta, onde a universidade medieval alcança um período de florescimento extraordinário no século XIII. Depois você vê um outro episódio semelhante no tempo do idealismo alemão, quer dizer, entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, onde até mais ou menos, até a morte de Schelling, digamos, né? E terceiro, a Universidade Austríaca, esse fenômeno que aconteceu justamente no período em que ali estudavam, né, o Eric Voegelin e o nosso Otto Maria Carpo, mais ou menos na mesma época. Quer dizer, essas seriam as primeiras décadas do século XX. Né? Então são 3 momentos memoráveis da história da universidade, mas infelizmente esses momentos não são a maioria. Né? Eles são antes a exceção. Quer dizer, em geral, o que você vai ver nas universidades, mesmo nas melhores, é a estabilização de uma rotina burocrática, onde o amor ao conhecimento praticamente desaparece, e onde tudo que interessa é cumprir obrigações regulamentares. Mesmo que essas obrigações regulamentares sejam de alto nível, que frequentemente acontece, o simples cumprimento delas não colocará você na pista do que é efetivamente a filosofia, porque
A filosofia é uma prática pessoal e grupal. Ela não é uma ciência no sentido de ser um conhecimento teorético que está registrado. Tá certo? A filosofia, ao mesmo tempo, é uma tradição e uma prática pela qual essa tradição é continuamente recuperada, restaurada, tá certo? E pela qual, assim, ela vai continuando, adquirindo a sua continuidade ao longo dos tempos. Então, sente aí. Então, o ensino da filosofia consiste em inserir você nessa tradição e nessa prática. Ele não consiste em lhe transmitir certos conhecimentos. A transmissão de conhecimentos, ela está ali e é absolutamente indispensável, mas ela é, asseguro para vocês, ela é apenas 10% do trabalho, né? A essência do ensino da filosofia é a intensificação do seu trabalho de apropriação de si mesmo como portador de conhecimento. Ou seja, é um trabalho que se faz especialmente na consciência do indivíduo. Trata-se de uma intensificação, uma ampliação e um fortalecimento da sua consciência. Tá certo? E por isso mesmo que esse tipo de exercício é extremamente importante, porque ele vai te confrontar com a realidade da sua vida. No caso, você vê que os dados com que você vai lidar são dados que só você conhece. Ou seja, de todos os bilhões de pessoas que tem no planeta, só tem um que pode lhe dar as informações que você precisa para fazer esse exercício. Esse um é você mesmo. Então aí você está lidando com coisas que ninguém mais sabe. Que só você. Claro que você pode ter falado, mencionado essas coisas para alguém. Mas substantivamente é só você que sabe as coisas. Só você sabe o que você quer ser. Só você conhece os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, suas ambições. Você não tem testemunha externa a que você possa apelar. Você não tem um manual que você possa consultar, uma enciclopédia onde você possa encontrar isso aí pronto. Tá certo? Então, esse exercício também tem a vantagem de acostumar você a lidar com este tipo de informações que são de natureza estritamente pessoal. Ora, mas esse tipo de informação, que é estritamente pessoal, não pode ser dito inteiramente subjetivo, porque não é uma coisa que dependa da sua mera opinião ou da sua mera preferência. Existem certos dados, certos elementos que estão em você objetivamente e que só você sabe. Não é isso? Isto aí ficará mais claro em exercícios posteriores que eu vou passar, onde a prática do autoexame mostrará a você que em certos momentos você é a única testemunha de certos fatos que se passaram, porque você mesmo foi o autor desses fatos e não havia ninguém em volta para te dizer o que estava acontecendo. Ora, qualquer testemunha, né, de um fato é ela própria a portadora dos motivos de certeza de que este fato aconteceu. Suponha que você está na rua e você viu um sujeito matando o outro. Era 3 horas da manhã, estava escuro,
não tinha mais ninguém ali e só você viu aquilo. Não há mais nenhum outro elemento que possa ajudar a dizer quem foi o assassino e quem não foi. Só você pode fazer isso. E, no entanto, esse seu testemunho é a base do conhecimento objetivo do que se passou ali. Então, você não vamos confundir este conhecimento individual solitário com o subjetivo. Subjetivo é aquilo que depende do arbítrio individual. Não é isso? Então, se o fulano matou seu ciclano, tá certo? E você viu isto, é claro que a coisa não depende de você, não foi você que inventou. Não é isso? Quer dizer, é um fato. Esse fato se passou no universo externo, não foi você que fez, não foi você que inventou, tá certo? E, no entanto, você é o portador único daquele conhecimento. Não é isso? A importância extraordinária desse testemunho solitário será comprovada ao longo desse curso várias e várias vezes. Tudo o que existe no mundo em matéria de conhecimento depende disso. Se você pegar, vamos dizer, até os experimentos científicos que, em princípio, podem ser indefinidamente repetíveis, até eles dependem da testemunha solitária. Por quê? Porque esses experimentos terão que ser repetidos por pessoas e cada pessoa terá que assisti-los por si mesma. Ela não pode perguntar para uma outra, porque se você perguntar para uma outra, deixou de ser um experimento e passa a ser um testemunho de terceiro. Não é isso? Por exemplo, o homem de ciência diz, olha, as coisas se passam dessa maneira. Se você testar no laboratório, vocês vão ver. Então, cada um dos interessados repetirá a experiência e terá que assisti-la com seus próprios olhos. Não é isso? E ninguém pode fazê-lo em lugar dele. Quer dizer, a validação da experiência científica depende do depoimento de cada um dos que a repetiram. Está compreendendo? Então, a base última é estritamente o testemunho individual. Ah, mas nós podemos fazer os experimentos através de máquinas, de equipamentos. Sim, mas alguém terá que ver as máquinas funcionando. E porém, mais importância ainda, isto adquire em função de fatos que não podem ser repetidos. Nesses fatos de ordem histórica, por exemplo. Vamos supor, numa certa batalha, sei lá, o seu exército perdeu e depois tem uma investigação e quer saber quem foi o culpado. Então, uma comissão de inquérito pergunta para você, mas que ordens precisamente você recebeu do seu superior? Isso, não há nenhum documento escrito. Né? No momento, no calor da batalha, não dá tempo de passar as ordens por escrito. E você vai ter que dizer, olha, o major, o coronel tal, me mandou fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto. E tudo vai depender deste depoimento. Está compreendendo? Então, hoje, por exemplo, nós sabemos, mais ou menos, por que Napoleão se deu tão mal na Batalha de Waterloo. É isso. Ele deu uma determinada instrução para um general, o general a entendeu de certa maneira e por causa disso deu um desastre. Nós podemos reconstituir isso mentalmente. Nós não podemos fazer com que a batalha se repita, para ver se o general comete o mesmo erro de novo. Tá certo? Então nós dependemos inteiramente de quem estava lá e nos contou o que viu. Se você fizer as contas, você vai ver que a quase totalidade dos conhecimentos humanos depende exclusivamente desse tipo de coisa. Então, se nós não nos adestrarmos para nos tornar testemunhas fidedignas do que nós assistimos, do que nós vivenciamos, do que nós fazemos, etc., etc.,
todo o universo da filosofia estará fechado, estará cerrado para nós. Tá certo? Como um cofre forte do qual se perdeu a chave e o segredo. E que se você estourar com dinamite, as riquezas que estão lá dentro vão ser destruídas também. Tá certo? Então é absolutamente fantástico que tantas pessoas acreditem poder estudar filosofia sem ter se adestrado neste ponto. Ou seja, quando você lê os diálogos socráticos, você vê que Sócrates o tempo todo chama os seus interlocutores, convoca os seus interlocutores como testemunhas de si mesmos. Não é isso? Então, quando você em resposta a uma pergunta dentro de um diálogo filosófico, você emite uma opinião, supõe-se que você está reproduzindo fidedignamente o que você pensou e o que você percebeu. Mas você tem certeza de que você fez isso? Quantas vezes nos acontece que nós queremos dizer uma coisa, mas não conseguimos dizer, então dizemos outra parecida. Da onde nós tiramos esta outra parecida? Nós tiramos da linguagem coletiva que nos rodeia. Não é isso? Todos nós raciocinamos, vamos dizer, com palavras que são de domínio público, que são de uso coletivo, que não foram inventadas para servir as nossas finalidades em particular, e que, pior, já foram usadas milhões de vezes para dizer outras coisas que não são aquelas coisas que nós queremos dizer. Então nós apelamos o quê? Às frases feitas. As frases feitas constituem mais de metade do nosso vocabulário. E as frases feitas dizem aquilo que elas dizem e não aquilo que nós queremos dizer. Não é isso? Sobretudo, nós nos vemos numa circunstância, vamos dizer, muito constrangedora, quando os focos geradores das frases feitas são relativamente poucos e enormemente repetitivos, como acontece hoje. Hoje, apesar de você ter muitas fontes de informação variadas, você sabe que quem molda a linguagem pública são 3 ou 4 meios de comunicação. É a Rede Globo, é a Folha de São Paulo, é a USP e pronto. É o que você tem. É essa linguagem que você tem. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx.
indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.